O número de vínculos formais no trabalho doméstico apresentou uma pequena retração em 2025, na comparação com o ano anterior. É o que revela um novo levantamento sobre o trabalho doméstico formal no Brasil, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ao fim do ano passado, o país contabilizou pouco mais de 1.300.000 vínculos ativos, número ligeiramente inferior ao registrado em 2024, que contava com 40.000 postos a mais. O salário médio real da categoria alcançou R$ 2.047,92 em dezembro de 2025. O estudo também confirma um perfil já conhecido do setor: a ampla predominância feminina. As mulheres representam quase 89% dos vínculos formais, enquanto os homens somam um pouco mais de 11%. Em relação à raça e cor, a maioria dos profissionais se autodeclara branca ou parda, o que revela a diversidade presente na categoria. Outro ponto destacado é a idade dos trabalhadores. O trabalho doméstico é exercido em sua maior parte por pessoas em faixas etárias mais elevadas. O maior contingente está entre 50 e 59 anos, seguido pelo grupo de 40 a 49 anos. Quanto ao nível de escolaridade, prevalece o ensino médio completo. Já sobre a jornada, a maioria atua mais de 41 horas por semana. Para a cuidadora de idosos Virgínia Silva, que mora em Brasília, houve melhora nas condições de trabalho nos últimos anos. Trabalho nessa área já tem 8 anos. Nesse período notou mais valorização profissional e reconhecimento, sim. O reconhecimento de pessoas que a gente mostra o nosso trabalho e eles veem que aquilo ali é por amor, né, dedicação, não por valor financeiro. É amor ao próximo. E é isso que a valorização minha profissional que eu reconheço, entendeu? Entre as ocupações, a função de empregado doméstico em serviços gerais lidera, reunindo quase 1 milhão de vínculos. Também aparecem com destaque as babás, os cuidadores de idosos, os motoristas particulares e os enfermeiros, esses últimos com a maior média salarial da categoria. Os maiores volumes de vínculos se concentram nos estados mais populosos, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O estudo foi desenvolvido pela Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho, com informações do E-Social. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. A Petrobras informou nesta segunda-feira que identificou a presença de hidrocarbonetos no pré-sal da Bacia de Campos. O poço está localizado a 201 quilômetros da costa do estado do Rio de Janeiro, a uma profundidade de quase 3.000 metros. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Eles são os principais componentes do petróleo e do gás natural e têm amplo uso na produção de combustíveis, plásticos, parafinas e solventes. As amostras recolhidas serão enviadas a laboratórios para caracterizar as condições dos reservatórios e dos fluidos encontrados, ajudando a definir o potencial da área. Segundo a Petrobras, a atuação da empresa no local faz parte da estratégia de recomposição das reservas de petróleo e de gás para atender a demanda do Brasil. A estatal é operadora do bloco, com participação de 70% em parceria com a petroleira britânica BP, que detém os outros 30%. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Na próxima quinta-feira, uma comissão formada por representantes do Conselho Nacional de Educação será instalada para propor a atualização das diretrizes curriculares da educação básica. O objetivo é incluir a prevenção e o enfrentamento à violência contra meninas e mulheres no currículo escolar. A iniciativa está prevista em portaria que regulamentou a Lei Maria da Penha Vai à Escola, assinada em março pelos Ministérios das Mulheres e da Educação, e pode alcançar cerca de 46 milhões de estudantes em todo o país. A lei determina a produção de material didático relativo aos direitos humanos e à prevenção da violência contra a mulher,
adequada a cada nível de ensino. Além da instalação da comissão, durante reunião realizada nesta segunda-feira, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, e o presidente do Conselho Nacional de Educação, César Calegari, também discutiram a prevenção e o enfrentamento da violência contra mulheres em universidades e institutos federais. Essas ações integram o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, lançado pelo presidente Lula em fevereiro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Estão abertas as inscrições para a terceira edição da Olimpíada de Professores de Matemática do Brasil, edição Anos Finais do Ensino Fundamental. A iniciativa é para profissionais das redes públicas de educação, sejam elas municipais, estaduais ou federais. O objetivo é valorizar educadores e práticas pedagógicas inovadoras no ensino de matemática. Para participar, é preciso conferir se a rede pública de ensino aderiu ao Compromisso Nacional Toda Matemática, firmado com o MEC, o Ministério da Educação. Isso é feito acessando a plataforma CIMEC, Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle. Podem se inscrever todos os professores de matemática do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, com contrato efetivo ou temporário e que dão aula na rede pública. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 17 de maio pelo portal oficial da Olimpíada, opmbr.cead.ufpi.br. A Olimpíada tem 3 fases: testes de matemática e didática em junho, envio de vídeo com proposta pedagógica em setembro e avaliação de portfólio e entrevista em outubro e novembro. A premiação está agendada para 7 de dezembro. O regulamento completo está disponível no site oficial da Olimpíada, opmbr.cead.ufpi.br. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Meninas e mulheres vítimas de violência sexual têm 74% mais chances de desenvolver problemas cardíacos. É o que aponta um estudo realizado com base na Pesquisa Nacional de Saúde. Segundo o levantamento, publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva, mulheres que sofreram violência sexual apresentaram maiores índices de infarto do miocárdio e arritmias, em comparação com mulheres que não sofreram. Já nos casos de angina e insuficiência cardíaca, não houve discrepâncias significativas. O pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Universidade Federal do Ceará, Eduardo Paixão, explica que, na maioria das vezes, as pessoas pensam apenas na saúde mental quando querem investigar os efeitos da violência sexual, mas o trauma pode repercutir em outras áreas. A gente sempre pensa numa via explicativa biologicamente falando, porque a gente sabe que a ação humana, né, ela perpassa por muitas interações sociais, de habilidades e de outras formas que impactam, né, no nosso bem-estar, né, no nosso conceito. Então, quando a gente fala de violência, né, a gente tem algumas definições importantes, né, que a gente precisa entender. E a literatura já vem mostrando essa associação muito forte, né? Especialmente quando essa experiência é vivida, né, nos primeiros anos da infância, adolescência, mas que essa repercussão às vezes acontece ao longo da vida. A hipótese do grupo de pesquisa é que a violência aumente o risco cardiovascular por uma combinação de fatores biológicos e comportamentais. Quadros de ansiedade e depressão, comuns em vítimas, têm relação com males cardíacos. O estresse também causa efeitos fisiológicos. O estresse crônico, ele aumenta, né, a inflamação, nossos sistemas orgânicos, biológicos, eles vão ativar as toxinas inflamatórias que podem acelerar, né, esse processo de doença cardiovascular. Também podem alterar outros sistemas fisiológicos, né, aumento da pressão arterial, frequência cardíaca, né. O pesquisador ainda relata que quem vivencia episódios de violência pode ter maior chance de desenvolver comportamentos danosos,
que aumentam os riscos cardiovasculares, a exemplo do tabagismo, alcoolismo, uso de entorpecentes, alimentação inadequada e sedentarismo. A violência sexual, ressalta Eduardo Paixão, é um problema de saúde pública no Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, 8,61% das mulheres relataram ter sofrido ao menos alguma violência do tipo ao longo da vida, contra cerca de 2% dos homens. Com colaboração de Tamara Freire, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. Mais de 80 milhões de brasileiros acessaram o gov.br em março, o maior número já registrado em um único mês. A plataforma reúne serviços públicos digitais e já soma cerca de 175 milhões de usuários em todo o país. Entre janeiro e março, o sistema acumulou 1 bilhão e 700 milhões de acessos. Entre os serviços mais utilizados estão a assinatura digital, o Meu INSS, o Meu SUS Digital, além de ferramentas ligadas à educação e trabalho, como Enem, FIES e Carteira do Trabalho Digital. Ao todo, são mais de 13 mil serviços disponíveis, oferecidos por órgãos federais, estados e municípios. Para criar uma conta, o usuário deve baixar o aplicativo, informar o CPF e preencher um cadastro. A validação pode ser feita por bancos credenciados, reconhecimento facial ou dados da Receita Federal e do INSS. O acesso permite utilizar diferentes serviços públicos diretamente pelo celular ou computador. Em caso de dúvidas, acesse o gov.br/conta ou gov.br/atendimento. Também é possível receber atendimento presencial sobre a plataforma. Para isso, basta encontrar uma unidade do balcão gov.br mais próxima em gov.br/presencial. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. Imagine que um jogador de futebol tenha quebrado a perna, a canela, por exemplo. Hoje, o tratamento mais comum é imobilizar a área com algum tipo de material e esperar o corpo fazer o trabalho de reconstrução do osso. Mas uma nova técnica em desenvolvimento aqui no Brasil pode acelerar a regeneração óssea, reparando quase 90% do dano em apenas um mês. O método permite colocar no local da fratura uma estrutura microscópica feita de grafeno, uma espécie de folha de carbono extremamente fina. Combinados com ele, são usados também resíduos da indústria do papel e até substâncias derivadas de crustáceos, como camarões e caranguejos. O estudo é coordenado por Daniela Franco Bueno, da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, e Guilherme Lenz e Silva, da Escola Politécnica da USP, a Universidade de São Paulo. Segundo o professor e pesquisador, esses materiais à base de carbono funcionam como um andaime dentro do osso, como uma estrutura de uma obra. Eles preenchem a área da fratura, né, e dão suporte para que o próprio corpo reconstrua o osso utilizando a armação. A diferença é que não são apenas um preenchimento, né, eles atraem as células do próprio organismo, ajudam essas células a grudarem no material, a se multiplicarem, a se transformarem em células formadoras de ossos. Além disso, eles favorecem a formação de vasos sanguíneos, né, o que é essencial para uma cicatrização e uma recuperação de qualidade. Em experimentos de laboratório, a técnica se mostrou muito promissora quando comparada a métodos tradicionais. Nos testes, com ratos, vimos que a regeneração óssea muito avançada ocorre em cerca de 30 dias. Hoje, em humanos, uma fratura simples leva de 6 a 8 semanas para se consolidar e de 3 a 6 meses para remodelar completamente. Em defeitos maiores, a gente está falando aí de meses. Os biomateriais que estamos estudando organizam melhor a regeneração em animais, mas por enquanto é uma promessa de pesquisa, não é um substituto ainda para o material.
material tradicional. Agora, os pesquisadores avaliam a combinação desses biomateriais com células-tronco, inclusive as obtidas da polpa de dentes de leite. A expectativa é que a técnica possa ser usada no futuro em fraturas complexas, perdas ósseas e malformações de nascença. Segundo os pesquisadores, a técnica já está em fase avançada de desenvolvimento pré-clínico. Um dos próximos passos é avançar para os estudos em humanos. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. O volume de serviços no Brasil teve alta de 0,1% na passagem de janeiro para fevereiro. A maior influência foi das atividades de informação e comunicação e do transporte rodoviário de cargas. Com esse resultado, o setor de serviços encontra-se no patamar recorde da série histórica, alcançado em novembro do ano passado. Em relação a fevereiro de 2025, o volume de serviços cresceu 0,5%. Já o acumulado nos últimos 12 meses foi de 2,7%. Essas informações são da pesquisa mensal de serviços divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. Segundo o levantamento, 3 das 5 atividades investigadas cresceram em fevereiro. Além do setor de informação e comunicação, com impacto positivo de 1,1%, e do setor de transportes, com 0,6%, os serviços prestados à família tiveram alta de 1,4%, alcançando a taxa mais intensa desde março do ano passado. Já os serviços profissionais, administrativos e complementares tiveram queda de 0,3%, a terceira taxa negativa seguida. Ainda nas quedas, os outros serviços tiveram impacto negativo de 0,4% em fevereiro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. A ocorrência de deepfakes, vídeos manipulados por inteligência artificial, disparou no Brasil em 2025, o que coloca em alerta as eleições de 2026. O aumento foi de 126%, mais que o dobro, de acordo com o levantamento da SunSub, plataforma de verificação de identidade para a prevenção de fraudes. Esse crescimento faz do Brasil responsável por quase 40% de todos os deepfakes da América Latina. Deepfake é uma técnica de inteligência artificial que permite produzir vídeos cada vez mais realistas que imitam movimentos, vozes e rostos. É um conteúdo falso que parece verdadeiro e pode ser usado para enganar. A própria ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, já alertou sobre o risco dos deepfakes para as eleições. No último relatório Desafios de Inteligência, apontou que a contaminação do debate público seria inevitável porque a velocidade de criação e disseminação de desinformação é muito maior que a capacidade de verificação por candidatos, imprensa ou autoridades. A chefe de compliance em IA da SunSub, Natália Fritzen, afirma que esse combate aos deepfakes precisa unir esforços. Ela exige ação conjunta entre as empresas que possuem tecnologia para detectar as deepfakes e as autoridades. Só com essa união de forças entre empresas e o regulador é possível proteger o processo democrático e prevenir tentativas de manipulação. Para combater isso, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou regras para impedir a propagação de conteúdos fabricados ou manipulados que possam causar danos ao equilíbrio das eleições ou à integridade do processo eleitoral, como o uso de deepfake para prejudicar ou favorecer determinada candidatura. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.